Oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou a Aline e hoje eu vou responder mais uma tag. A tag de hoje eu peguei da Tati Feltrin, faz muitos anos que ela fez, ela nem faz mais tag faz tempo para ter uma ideia, né? Mas é tag de A a Z. Consiste em perguntas que pegam as letras do alfabeto e a gente vai respondendo. Hoje vai ser mais uma tag de perguntas e respostas do que para mostrar livros efetivamente, mas eu achei bem interessante. Então vamos lá. Letra A. Autor preferido. Já começou mal, né? Porque querer citar um autor preferido fica meio difícil. Para ti que é leitor também deve saber da dificuldade, mas deixa eu pensar. Érico Veríssimo, Machado de Assis, Tolstói, Dostoiévski, Victor Hugo, Steinbeck, Gabo, Faulkner. Estou olhando para alguns livros e vou falando os nomes, é muita gente. Isabel Allende, que eu amo. Então tem muita gente. Então considere só um exemplo dos autores que eu amo, tá? Porque tá muito maldosa essa primeira pergunta. Letra B. Bebida preferida durante a leitura. Eu cuido para não beber muita coisa quando eu tô lendo, porque eu sou meio desastrada. Então, já aconteceu de eu virar café, inclusive. Então, dá graças a Deus que eu não peguei um livro, alguma coisa. Mas eu gosto de tomar minha aguinha, até tá procurando minha garrafinha para mostrar, não tá aqui. Mas eu gosto de tomar uma água, que daí não tem problema, né? E café, quando eu tô bem colocada, assim, bem sentada, eu gosto de tomar um cafezinho. Letra C. Citação literária favorita. Eu tinha notado já uma citação do livro do Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, mas essa semana uma inscrita me falou uma frase muito bonita do Voltaire, então eu vou falar as duas, tá? Do Saramago, que é do Ensaio sobre a Cegueira. A cegueira também é isto, viver no mundo onde se tem acabado a esperança. Bem forte, né? A do Voltaire é assim, ó. Um livro aberto é um cérebro que fala, fechado, um amigo que espera, esquecido, uma alma que perdoa, destruído, um coração que chora. Bem bonito, né? Letra D. Detestou ler. Vamos para a polêmica. Eu detestei ler o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, eu sei que esse livro ele é muito amado por várias pessoas, não faço parte dessas pessoas. Eu achei absurda a história, eu achei grotesca a situação que aconteceu e pior ainda o desfecho que foi dado a essa história, tá? Então, sem muitos comentários, não quero, como eu disse, criar polêmica, mas é um livro que para mim não me fez falta nenhuma. Só serviu para dizer que ele é horrível. Então, detestei ler. Letra E. Está lendo. Eu estou lendo ainda o Ana Karenina. Ele faz parte das minhas leituras agora de fevereiro. Eu já estou na 60 e poucos %, agora falta pouco. Eu só não terminei ainda porque ele é muito pesado. Quando eu li a primeira vez, eu li no Kindle, então foi assim, ó, rapidíssimo. Agora, esse livro ele é pesado e eu tenho um problema no braço. Então eu começo a ler um pouco, já começa a me incomodar, eu tenho que parar, ficar fazendo outra coisa. Então, mas tá maravilhosa, tô tendo a mesma experiência deliciosa que eu tive da primeira vez. Essa aqui é uma releitura. Letra F. Feliz por ter dado uma oportunidade. Versos Satânicos, do Salman Rushdie. Esse é um livro que eu já tinha há bastante tempo. Eu sempre ia deixando para depois. Não tenho a data que eu... 2023. Esse aqui se salvou na enchente. Só que eu não tinha lido ainda. Eu sempre deixava ele em segundo plano. E eu li porque fazia parte das minhas metas para 2026. Ele era o livro sorteado de janeiro. E não me arrependi. Maravilhosa história. Adorei, adorei, adorei. Letra G. Gênero literário que não lê. Eu não leio livro erótico. Eu não sou nenhuma pudica, gente. Para mim não tem problema ter cenas mais quentes, mas quando tem um contexto para isso. Um exemplo são esses livros aqui da Nora Roberts, que ela assina sob o pseudônimo de D.J. Robb, que é a série Imortal, que é uma série de livros policiais. Tem a detetive principal que, volta e meia na história, tem alguma cena mais caliente com o marido dela. Para mim não me incomoda de jeito nenhum, que faz parte da história. Mas eu não gosto de livros que se focam especificamente nisso, não tem muito enredo, não tem muita coisa, tu vê que é só para aquilo mesmo. Não gosto desse tipo de leitura. Letra H. Hardcover ou paperback, que seria brochura ou livro de capa dura. Como exemplo que eu dei da Ana Karenina, né? Para mim, o livro de capa dura ele é muito desconfortável.
para ler. Eu acho muito mais gostoso tu ler uma brochura, ele é mais flexível, mais maleável. Então eu fico com brochura. Letra I, internet ou livrarias físicas. Eu adoro ir em livrarias físicas. A sensação que tu tem lá, a experiência que tu tem dentro de uma livraria é maravilhosa. Mas infelizmente, em questão de preço, a gente acaba indo para internet, né? Porque infelizmente não tem concorrência para isso. Letra J. Julga um livro pela capa? Normalmente sim, né? A primeira impressão é que fica. Então, um livro não é que a capa determine a minha compra. A capa me faz voltar os olhos primeiro a ela, né? Uma boa capa. Porque depois o que conta realmente é o tradutor, é a gramatura, o tamanho da letra, é o livro no geral, mas a capa é o que primeiro te leva os olhos, né? Letra K, Kindle ou Kobo. Eu nem conheço Kobo, então para mim com certeza é Kindle e eu gosto muito de ler pelo Kindle. Letra L, livro mais longo que já leu. Eu estava tentando lembrar, eu fiquei entre Guerra e Paz, do Tolstói, e Os Miseráveis, do Victor Hugo. Mas o Guerra e Paz ganhou no número de páginas, que tem 1544 páginas, naquela edição da Companhia das Letras, que vem em 2 volumes, eu já não tenho mais. Os Miseráveis, que eu li pela Martin Claret, era 1500 e um pouquinho, era um pouco menos do que Guerra e Paz, então é o Guerra e Paz a resposta. Letra M, momento mais importante da tua vida literária. Foi a internet, né, minha gente? Porque eu me senti uma solitária, uma leitora solitária, porque quando a gente está dentro do mundo literário, parece que tem milhões e milhões de leitores, mas na tua vida real, pensa bem, pelo menos eu olho para o lado, são muito poucos leitores. E às vezes são leitores que não é do mesmo tipo de literatura que eu gosto, então eu me senti uma solitária. A internet, ela me mostrou, nos dá a possibilidade de procurar aquilo que se parece com a gente, né? De abrir outros horizontes também, conhecer outras literaturas. Então, para mim, foi um divisor de águas, a internet. N. Número de estantes que possui. Essas 3. O. Obsessão literária. É refazer minha biblioteca, né? Passei pela enchente, então eu perdi praticamente tudo, só ficaram os livros no andar de cima. Então a minha obsessão é refazer, é recomprar os livros que eu mais amava, que eu tinha e perdi, e também ir acrescentando os outros livros que eu já queria ter e não tinha ainda. Então essa é a minha meta, meu foco. P. Personagem que provavelmente teria namorado na escola. Inicialmente eu não tinha eu não tinha pensado em ninguém, mas aí como eu tô lendo Ana Karenina, eu gosto muito do Lievin. O Lievin, para mim, ele tem uma mente muito pura. Eu gosto muito, eu simpatizo muito com ele, então eu escolho o Lievin. Quantos livros tem por ler? Tudo. O infinito e além. Aqui não diz quantos livros eu tenho para ler da minha estante, ele fala no geral. Então, além de eu querer reler os que eu já tenho, eu tenho muitos por ler e ainda quero ler muitos que eu não tenho ainda. Então é o infinito. Tenho milhões de livros para ler. R. Ressaca literária. Qual foi a tua última? Enchente. Foi o período que eu mais fiquei sem ler. Logo que eu perdi todos os meus livros, eu fiquei meio que com bloqueio. Eu só fui entender isso depois de muito tempo. Porque eu tinha tanta coisa na frente para pensar, para me preocupar, para correr atrás, que eu não tinha me dado conta que eu tinha parado de ler. Então, depois que a poeira começou a baixar e eu comecei a pensar em voltar a recuperar os livros, foi que eu percebi que eu tinha parado de ler completamente. Então, foram aí alguns meses. Então, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem ler. Então, minha maior ressaca literária foi por causa da enchente. Letra S. Série que começou e precisa terminar. Eu coloquei Duna. Duna eu tinha lido só o primeiro. Nisso aconteceu tudo isso, eu tinha antes o 1 e o 2, não cheguei a ler o 2. Agora eu já recomprei o Duna 1, o 2 e o 3, a primeira trilogia. Então eu quero começar do zero e finalizar essa trilogia. Letra T. 3 dos teus livros preferidos de sempre. Aí vem a mesma coisa da primeira pergunta, querer escolher uma autora e querer escolher livro, né? Mas aqui eu anotei os 3 que primeiro me vieram à mente, tá? Eu coloquei Os Miseráveis, do Victor Hugo, coloquei O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e coloquei A Torre Negra, a coleção do Stephen King. Letra U, último livro que leu.
foi As Águas Vivas Não Sabem de Si, que foi um dos livros sorteados agora para o mês de fevereiro, leituras do Kindle. Eu vou deixar a capinha aqui, que foi o livro mais recente que eu li, por agora eu estou no meio da Ana Karenina, mas tem resenha no canal, se tu quiser dar uma olhadinha. Letra V, voltará a ler. Eu sou a pessoa da releitura, né? Então eu vou voltar a ler tudo que vocês estão vendo aqui, os que eu já li, eu vou reler com certeza. Porque senão eu nem teria na minha estante. Se eu não gostasse de releitura, eu seria, acho que aquelas pessoas que pegariam um livro em biblioteca, que assinariam o Kindle Unlimited, que daí só pegava livro e devolvia, né, para o Kindle. E eu quero reler tudo, então não tem um título. Eu quero reler tudo que eu tenho, eu quero reler em algum momento da minha vida. Inclusive a Ana Karenina é uma releitura. Oi, estava eu fazendo a edição quando eu me deparei aqui com a questão V, que é voltarás a ler. E eu interpretei como se fosse uma releitura, que livro eu voltaria a ler, que eu gostaria de retomar, de voltar a ler, reler, né? Só que agora eu pensando, como essa tag, pelo jeito ela é uma tradução do português de Portugal, ela pode ser interpretada também qual foi o livro que eu abandonei e que eu voltaria a ler, né? Então, para que a tag fique bem completinha, eu busquei no meu Scooby quais são os livros abandonados que eu tenho registrados ali, e o livro que eu mais tenho vontade de começar de novo e dar uma segunda chance é o Amada, da Toni Morrison. Eu lembro que na época eu estava gostando muito dessa leitura, eu não sei por que eu parei. Provavelmente eu sou dessas, né? Posso ter achado algum outro livro que fiquei com mais vontade, acabei esquecendo dele, mas eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu já não tenho mais ele, eu vou botar na minha wishlist de novo para comprar e vou fazer essa leitura, tá bom? Então volta pro vídeo, tchau! Letra X. X marca o lugar. Qual o 24º livro da tua estante? Eu vou pegar mais ou menos onde vocês conseguem enxergar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O livro do Thomas Mann, que é A Morte de Veneza, e Tônio Kruger. São duas novelas dele. O único livro que se salvou da enchente, acredito, eu tinha toda a coleção. Esse aqui estava no andar de cima, lá no meu quarto. Esse é o 24º livro. Letra Y. Young Adult ou livros adultos? Com certeza livros adultos. E Z. Qual o último livro que te manteve acordada até tarde? Eu sou uma pessoa de hábitos, assim, eu costumo ler até umas 10, 11 horas da noite, aí o zoinho já começa a piscar, eu já sei, já me conheço que eu não vou conseguir prestar atenção na história, eu fecho o livro e só leio no dia seguinte. Mas quando eu li aquela série do Game of Thrones, Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin, eu não conseguia parar de ler. Já chegou ao ponto em um dos livros que eu passei madrugada lendo. Então, eu inclusive lembro com muito carinho. Que época boa, né? A gente saber pela primeira vez a história da Guerra dos Tronos é muito bom. Mas então é isso, gente. Aqui estão as minhas respostas. Eu vou deixar todas as perguntas na descrição do vídeo. Me conta quais seriam as tuas respostas. E a gente vai se falando. A gente se vê no próximo vídeo.